Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise de projeto orientado a objetos. Comigo, o professor Renato Montanher. Bom, então voltando a falar sobre o diagrama de classes, essa semana nós vamos comentar um pouco sobre o conceito de classes associativas, tá? Qual é a função de uma classe associativa? Associar outras classes. Então vamos citar aqui algum exemplo do que é uma associação. Imagine que a gente está num sistema de locadora, por exemplo. E lá a gente tem registro de ator, ok? E registro de filme, beleza? Um ator, ele pode atuar em vários filmes. Vários filmes. Um filme pode ter vários atores. Logo, essa relação é o que a gente chama de N para N, ok? Então, um ator pode atuar em N filmes e um filme pode ter vários atores, beleza? Contudo, a informação de que do papel desse ator não pode estar atrelado ao conceito a uma instância de ator, porque o ator pode atuar em N filmes e pode, com o tempo, aumentar o número de filmes que ele está atuando, então não posso colocar essa informação de atuação de ator dentro da entidade de ator, porque essa informação de atuação vai crescendo com o tempo e é agnóstica ao que a gente entende de informação de ator, por exemplo, ao nome de ator, enfim, aos detalhes do ator no caso. Ao mesmo passo que o filme ele pode ter vários atores também. Então, assim, como que a gente liga de forma mais inteligente essas duas informações? Quando a gente tem uma relação de N para N, existe a necessidade de criar uma classe que associe essas informações, tá? Então, essa classe aqui, atua, ela vai ter como responsabilidade ligar uma instância de ator a uma instância de filme. E assim armazenar os dados dessa relação. Então, aqui no caso, essa relação aqui de atuação de ator em filme, a gente chama de atua, né? E tem o nome do papel. Por exemplo, ele fez fulano, o ator X fez fulano, fez ciclano, enfim. Então, essa é a relação de associação dentro do diagrama de classe, ok? Contudo, quando nós estamos falando de classes associativas, nós estamos falando de uma única instância de ator ser ligada a uma única instância de atuação, ou seja, esse ator tem um único papel em um único filme. Então, essa associação, esse tipo de notação aqui, acontece quando só existe uma instância desse cara que liga essas duas informações, tá? Agora, o que acontece? Agora, esse exemplo já não é mais válido caso um mesmo ator tenha mais de um papel num determinado filme. Caso aconteça isso, a gente precisa de uma classe normal, digamos assim, não uma classe associativa, mas uma classe normal que faça essa ligação. Essa classe normal é representada de uma forma, da mesma tipo de uma forma parecida, né, com o que a gente tinha comentado, só que ao invés de ter aquele símbolo pontilhado, né, aquela linha pontilhada, é representada como se fosse uma classe normal mesmo, né? A gente chama esse tipo de classe intermediária, que ela faz essa intermediação entre ator e filme. Lembrando que a gente só usa uma classe intermediária caso eu tenha eu tenho uma mesma instância de ator, tenha duas instâncias na ligação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ator tem dois papéis no mesmo filme. Então, eu tenho um único ator ligando com um único filme de duas formas diferentes, porque são dois papéis aqui nesse exemplo. Então, quando tem mais de um papel, a gente tem a classe intermediária. Caso não seja mais de um papel, caso seja um único papel, uma única instância de ligação, daí a gente tem a classe associativa. Então, dentro do diagrama de classes, nós também temos o conceito de dependência.
próprio nome diz, né? Uma dependência, identifica certo grau de dependência entre classes, tá? Geralmente essa dependência ela é representada por uma linha tracejada, geralmente uma seta, né? Entre duas classes. Essa seta geralmente ela é apontada do sentido da dependente para a classe principal, porque em tese quem precisa saber da existência da classe é a dependente que precisa saber da existência da classe principal. Geralmente a classe principal não precisa apontar para ninguém porque ela é independente, diferente da dependente. Então por isso que é essa ordem inversa da seta, tá? Isso a gente pode ver alguns diagramas, inclusive dos mostrados aqui já. Então vocês vão poder observar, se voltar até nos outros slides, alguns exemplos disso. Contudo, o nome disso é dependência entre classes, tá? Existem algumas variações utilizadas em outros diagramas, e geralmente elas também vêm, essas variações vêm com estereótipos, que foi o que a gente comentou já em alguns slides, a gente vai comentar mais hoje, que meio que muda um pouquinho a função dessa dependência, mas não deixa de ser uma dependência, ok? Então, no que diz respeito à dependência, é isso. É uma linha tracejada que pode apontar para uma classe e outra, que define uma relação, né, entre essas classes. E geralmente é dependente que faz a sinalização para a principal. Ok, agora nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento de realização entre uma classe e outra, né? Então, geralmente, a realização pode ser entendida como uma mistura de generalização e dependência, usada para identificar classes responsáveis por executar funções para outras classes, ok? Então, quando a gente fala de funções, nós estamos falando que uma classe herda comportamentos de outra classe, ou deve executar comportamentos para uma classe, e isso não tem nada a ver com a estrutura, com os dados com que essa classe está sendo... os dados que essa classe tem, tá? Então, a gente tem o relacionamento de realização, que é representado por, que a gente vai ver nos exemplos já, mas é representado por uma linha tracejada com uma seta vazia na ponta, tá? Geralmente aponta para uma classe que tem uma ou mais funções que devem ser realizadas por outra classe. Ou seja, uma classe dependente deve executar funções para uma classe principal. Então, geralmente, a classe dependente aponta para essa classe principal. Esse tipo de relacionamento de realização. Além desse tipo, tem a associação de realização. Esse tipo de associação, né, de ligação, ela pode ser comparada com implements em Java, que nada mais é uma forma de você garantir que determinada classe implemente uns métodos definidos por outra classe, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que uma classe vai assinar um contrato de realização de comportamentos de uma outra classe. Então aqui nós temos um exemplo desses dois tipos de ligação. Tá? Então a gente pode reparar que placa-mãe ela tem uma ligação com interface e monitor. Quer dizer o quê? Quer dizer que a placa-mãe de alguma forma é dependente do que é definido em monitor. Então a placa-mãe vai executar algumas funções que a classe monitor não vai executar. Então existe essa dependência de realização de métodos entre placa-mãe e monitor. Já o monitor com a interface monitor vai fazer o quê? Ele vai implementar métodos definidos na interface monitor. Quer dizer o quê? Que todos os métodos que foram definidos na interface monitor será implementada dentro de monitor, que é o que a gente entende de implements lá em Java, né? Que é a interface, definição de interface e a implementação da interface em alguma classe concreta. Então aí tem um exemplo de realização e associação de realização. Bem, voltando ao conceito de interface, é importante que vocês lembrem que interface nada mais é do que um contrato que um objeto assina, que o relacionamento de uma classe, digamos que uma classe assina com outra para implementar aquela função. Então a interface meio que garante
que determinada classe terá implementado uma função específica, tá? Baseado nesse conceito de uma interface definir um contrato entre a implementação ou não de alguns serviços, de algumas funções, nós temos a definição de uma interface fornecida, que está representado nesse exemplo aqui, que quer dizer o que, nesse exemplo? Que a classe placa-mãe fornece um recurso, né? Fornece um serviço definido por AI teclado, que é uma interface teclado. Então, quando eu falo interface fornecida, quer dizer que ele fornece uma implementação para essa interface aqui. Por isso que chama interface fornecida. Ele fornece a implementação desse cara aqui. Já a interface requerida fala o quê? Fala que a placa-mãe ela precisa que alguém implemente a interface e monitor, senão ela não funciona. Então ela precisa que alguém implemente para ela poder ter essa comunicação. Reparem que aqui nós temos um encadeamento de interfaces requeridas e fornecidas. Então aqui no caso, o teclado ele requer uma interface de teclado, que alguém implemente nessa interface. E a placa-mãe implementa esse serviço. Logo, ele pode conversar com a placa-mãe. Da mesma forma que a placa-mãe ela necessita que alguém implemente a interface monitor e o monitor implementa essa interface. Então, eles conseguem conversar. Então, a interface meio que essa garantia de realização do serviço meio que torna a cola, né, o plug entre uma classe e outra. Então, basicamente, é isso que a gente entende de interface requerida e fornecida e como que as coisas se conectam na orientação do objeto. Beleza. Agora nós vamos falar de restrições, tá? Restrições são informações extras que definem condições a serem validadas durante a implementação dos métodos de uma classe, das associações entre as classes ou mesmo de seus atributos. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui agora para ficar mais claro. Então aqui nós temos um exemplo de uma definição aqui de uma regra de negócio, digamos assim, que falou o quê? Que o sócio ele realiza a locação. Contudo, ele só vai poder realizar uma locação depois de ter desenvolvido uma locação anterior. Então, ele restringe essa ação de locação a isso, entendeu? Então, geralmente uma restrição é definida entre chaves aqui e essa estruturazinha aqui, e ele define uma restrição, uma condição, né, para que uma ação seja realizada aqui nesse contexto. As restrições também agem sobre atributos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de restrições sobre atributos, né? Aqui no caso a senha, ele restringe que a senha deve ter 6 dígitos. Então, aqui é uma restrição de atributo. O saldo deve ser recalculado sempre que houver depósito ou saque. Então, é meio que uma função que deve ser executada sempre que esse carinha aqui for realizado um saque ou um depósito. Então, vai atuar sobre ele essa função. Então, também é uma restrição. E aqui no caso tem a questão das datas também, que as datas de abertura e encerramento devem ser tomadas do sistema quando a abertura e encerramento de uma conta acontecer respectivamente. E a mesma coisa, algum comportamento que vai agir sobre esse atributo, né? Então isso aqui também configura como um tipo de restrição no nosso sistema. Além disso, existe também o conceito de atributos estáticos. Entendam-se em termos bem práticos e diretos que um atributo estático é um valor que você não armazena num objeto. Você armazena em uma classe.
Quer dizer o quê? Que por mais que eu tenha várias instâncias de uma determinada classe, quando eu defino, digamos que eu tenha 100 objetos da classe ligação, por exemplo. Quando eu defino um atributo estático nessa classe ligação, a cada nova instância de ligação, o valor desse atributo estático vai estar sendo referenciado na classe e não no objeto, na instância. Implica no quê? Que todos os objetos vão compartilhar da mesma informação que está presente na classe. Aqui no exemplo da ligação, eu posso ter várias ligações recebidas e várias informações de cada ligação, contudo, sempre vai ser a mesma música que vai tocar nessa ligação, sempre vai ser a mesma música. Então, todos os acontecimentos de ligação, eles compartilham do mesmo tom da ligação. Então, a mesma música vai tocar independente da ligação que acontecer e por aí vai. Então, entendam que atributo estático, ele é um atributo que é dividido por todas as instâncias. E a gente fala que esse atributo está no nível da classe. E essa restrição é definida por um sublinhado. Perfeito? Então, sempre que vocês virem isso aqui, quer dizer que esse atributo é estático. E sempre entendam estático como um atributo da classe e não da instância que essa classe possa vir a criar. Da mesma forma que a gente pode utilizar restrições para definir um ou exclusivo. Então, aqui no caso, uma conta comum pode uma pessoa física, ou uma pessoa física vai possuir uma conta comum, ou uma pessoa jurídica. Então, é um ou exclusivo, não pode ser os dois, ou é um ou é outro. Então, esse daqui também é uma forma de você restringir essa ligação entre as classes. Outra restrição que pode acontecer é em cima de conjuntos. Então, um usuário ele pode participar de N comunidades. Mas toda vez que eu exibir as comunidades de um usuário, eu quero que ela venha ordenada, em ordem alfabética. Ok? Então, esse ordered de ordenação, né? Ele faz esse conjunto, esse set aqui, estar ordenado. Então, é uma regra que eu quero que aconteça nesse relacionamento aqui. Quando eu for exibir as comunidades desse usuário aqui, eu quero que ela seja ordenada. Existem outras restrições que podem ser aplicadas a coleções, tá? O unique determina que um elemento na coleção não pode repetir. Então, pode acontecer alguns exemplos que tem essa ligação de coleção com algum item com uma coleção. Então, quando eu defino que é unique, quer dizer que essa coleção não deve ter um elemento que se repita ali dentro. Bag permite que o mesmo elemento apareça mais de uma vez, então é o inverso do unique, tá? E sequence ou sec representa uma sequência, ou seja, uma bag ordenada. Então, ele representa uma sequência, né, que é uma bag ordenada. Lembrando que bag também permite que apareça mais de uma vez um elemento. Então, essas são algumas das variações de restrições que diz respeito à coleção. Outro detalhe importante das restrições é em associações qualificadas, tá? O que é uma associação qualificada? É quando uma coleção, digamos que um elemento da coleção, ele seja identificado de uma forma única. Então, por exemplo, que no caso da pessoa e conta, o número de conta é o identificador único dessa coleção. Então, cada elemento de conta, ele vai ter um número único. Então, para definir que esse cara é um valor único nessa coleção aqui, o número conta é um valor único na coleção de contas. Para garantir isso, eu faço esse quadradinho aqui com o nome do nosso atributo. Então, a partir desse momento, você vai ter uma associação qualificada, que é o quê? Eu vou associar pessoas a contas, só que eu garanto que toda conta aqui vai ter um valor único nessa coleção de contas.
Daí a gente vai na questão de associações entre classes. Ok? Então, as restrições, né? Então, as restrições elas são utilizadas em vários, digamos, campos, né, do diagrama de classe, tá? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão de classes, tá? E a gente vai exemplificar bem rapidinho aqui para ficar mais tranquilo. Então, a gente tem a restrição de completa e incompleta, que seria todas as subclasses, está errado ali escrito, mas depois eu arrumo. Todas as subclasses possíveis foram derivadas da geral, da classe pai no caso. Então, quer dizer que não existe mais possibilidades de subclasses nessa ligação. Então, isso é para completa. Não é incompleta quando ainda é possível derivar novas subclasses. A gente vai dar um exemplo já para ficar mais claro isso. Então, a completa e a incompleta são opostas aí nesse contexto. Da mesma forma que separada e disjunta e sobreposta também são opostas. Então, o que acontece? Separada ou disjunta é quando entre as subclasses eu só possa existir objeto de um tipo ou do outro. Então, elas são mutuamente exclusivas. Quer dizer o quê? Que ou é uma subclasse ou é outra subclasse. Diferente das sobrepostas, que admite que um objeto seja mais de um tipo de subclasse naquele contexto. Nossa, professor, não entendi nada. Então vamos de exemplos aqui. Então aqui nós temos dois exemplos de restrições aí, né? Entre as classes. Então vamos começar falando de pessoa. Pessoa física e jurídica. Ela é separada. Por quê? Separada fala o quê? Que é mutuamente exclusiva, ou seja, ou é uma coisa ou outra. Então, num sistema de banco, a pessoa ou ela é física ou ela é jurídica. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Diferente de sobreposta. Aqui no caso do veículo. O veículo, aqui nesse contexto, ele pode ser aéreo, ele pode ser aquático, mas o fato de ser sobreposta, ele pode ser aéreo e aquático. Os dois ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença entre sobreposta e separada. Tá? Completa quer dizer o quê? Quer dizer que não existe mais opções de uma pessoa não pode ser mais nada além de pessoa física ou pessoa jurídica. Não existe uma possibilidade de um terceiro tipo de pessoa aqui, porque o meu sistema só comporta esses dois. Por isso que ela é completa. Não existe mais uma possibilidade de um terceiro tipo de pessoa aqui, uma terceira especialização. No caso da incompleta, o veículo está com o conceito de incompleto porque poderia existir um veículo terrestre aqui. Óbvio que é meio subjetivo esse contexto? Sim, é subjetivo, depende muito do que você define no seu sistema. Mas, caso você queira utilizar essa notação de completa e incompleta, esse é o significado. Que aqui no completo é quando já foi exaurida todas as possibilidades de especialização. Aqui é quando ainda tem possibilidades de especialização. Entendeu? Então, no caso da incompleta, quer dizer que poderia ter mais um terceiro, um quarto cara aqui. Então quer dizer que ele não está totalmente completo, assim, não está. Ainda existem possibilidades de criação de especializações na classe veículo, diferente da pessoa. Por fim, nós iremos agora falar um pouco sobre os estereótipos, diagramas de classes. Ok, estereótipos são uma maneira de destacar determinados componentes do diagrama. Como já foi visto anteriormente, a gente já comentou sobre o que são estereótipos em outros diagramas, né? Bom, eles têm como principal função tornar explícito que alguns componentes executam alguma função um pouco diferente dos demais comumente utilizados no diagrama. Então, ele é meio que explicita algumas características de determinados componentes que têm alguns comportamentos um pouco diferentes do habitual, tá? Existem vários estereótipos em OML, tá? A OML também permite que você crie alguns estereótipos para os seus documentos, então aí ele é bem versátil nesse aspecto. Mas a gente vai comentar aqui os principais que a OML oferece, que são o Entity, o Boundary e o Control. O estereótipo Entity, basicamente, o que é uma Entity, né? Entity é uma classe que contém informações recebidas e armazenadas pelo sistema ou geradas por meio deste. Então, basicamente, a entidade pode ser entendida como uma classe
importante dentro do sistema no que diz respeito à lógica do negócio. Contém informações sobre o sistema e são essas informações que contém ali dentro, geralmente armazenadas em um banco de dados ou por alguma razão tem grande importância durante alguns tipos de processamento no sistema. Enfim, é uma classe que representa uma porção de informação muito importante, uma estrutura muito importante dentro do sistema. Tá? O fato de ser uma entity não quer dizer que elas são classes persistentes. Então, por mais que a maioria das classes do tipo entities realmente exista a necessidade de ser gravadas dentro do banco de dados, algumas não têm necessidade de ser persistentes. Quando uma classe não é persistente, ela é transiente. O que é uma classe transiente? É uma classe que só fica na memória do servidor. Ela não é persistida em um banco de dados. E existem algumas classes do tipo entity que são transientes. Então é importante entender que existe essa possibilidade também. Então aqui a gente tem uma definição de como que representa uma entidade no sistema. Então uma entidade no sistema é representada por um círculo com risco embaixo, ok? Essa forma você tem que analisar bem quando se ela é importante ou não no conceito no seu diagrama, porque ela tem vantagens e desvantagens sobre o volume de informação que ela é exibida. Às vezes é interessante você manter essa forma de representação, porque ela não pesa com muitas informações, assim como essa versão aqui mostra muitas informações, né? Então, às vezes, isso pode facilitar a leitura. Contudo, da mesma forma, você não ter algumas informações de fácil acesso pode dificultar em alguns momentos também. Então, você tem que entender qual que é o melhor momento de você utilizar. Contudo, essa aqui é a forma com que uma entity é representada dentro de um diagrama de classes, tá? Devido a essa diferença entre uma classe de entidade e poder ser persistente ou não, caso ela seja persistente, é importante você colocar o estereótipo de persistente aqui em cima, que vai fazer com que as pessoas que estão lendo entendam que as informações dentro dessa classe devem ser persistidas no banco de dados ou alguma outra forma de armazenamento, tá? Quer dizer que as instâncias dessa classe devem ter seus estados guardados. Beleza? Continuando, aqui nós temos o estereótipo boundary, que também é conhecido como estereótipo de fronteira, tá? A função dele é identificar uma classe que serve de comunicação, né, de ponte entre os atores externos e o sistema propriamente dito. Tá? Muitas vezes ele precisa interagir com outras classes do tipo control, que a gente vai explicar agora nos próximos slides. Tá? É importante para definir a existência de uma interface no sistema. Então, às vezes você tem uma classe que representa uma forma de você lidar com componentes externos ao seu sistema. Então, essa interface é o que conversa com as coisas externas do sistema. Por isso que chama de fronteira. Ele está na fronteira do seu sistema. Então, caso você queira explicitar que existe uma classe que tem essa responsabilidade de interpretar o que está acontecendo fora do sistema, uma integração, por exemplo, ou qualquer outra coisa. O fato de você querer explicitar isso é onde você vai fazer o uso de um estereótipo do tipo boundary. Ok? Então, basicamente, o boundary faz essa ponte entre dentro do sistema e fora do sistema. E nós temos o estereótipo control, que basicamente faz intermédio entre as classes que o estereótipo boundary, né, e as demais classes dentro do sistema. Por que é necessário uma classe de controle? Às vezes, as classes do estereótipo boundary, eles têm a principal função de fazer essa ligação entre o que está fora do sistema e o que está dentro do sistema. Então, é uma função de comunicação, na verdade. Então, às vezes os dados eles não vêm da forma estruturada ou não tem uma separação do que o sistema vai utilizar de acordo com o contexto que o sistema se apresenta. Então, assim, algum serviço pode pedir algum tipo de informação específica,
outro serviço pode pedir outro tipo de informação, e a classe boundary não tem esse controle sobre essas segmentações que o sistema pode requisitar. Então, ela só tem a função de fazer a ligação entre a conversa de um sistema externo, por exemplo, e interno. Só que para suprir essa necessidade do sistema de segmentar essa comunicação e fazer um maior controle do que vem, do que sai, e dar suporte para o que as classes internas precisam, é necessário criar uma classe de controle que vai receber esses dados e vai trabalhar eles da forma que o sistema consiga utilizar, ok? Então, por isso que geralmente uma interface precisa de um controlador, porque ele faz esse depara entre o que vem de fora e o que o sistema interno precisa, tá? Então, basicamente, o estereótipo controle delimita que a classe interpreta eventos ocorridos sobre os objetos da interface e retransmite esses eventos, né, esses dados que vêm, para as demais classes do sistema. Então, basicamente, é isso que o estereótipo control faz. Ok, galera, então mais uma vez obrigado. Espero que a aula tenha sido construtiva para vocês. Não deixe de mandarem dúvidas caso tenham. E é isso aí. Bons estudos a todos.